tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max que vocês já conhecem. E hoje iremos falar sobre controle de pragas em condomínios. Será que tem alguma diferença? A gente vai descobrir. E para conversar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui o gerente-geral da Inset Max, Marcos Takeaki. Tudo bem, Marcos? Olá, Letícia, tudo bem? Tudo certo, Marcos. E também recebendo o nosso coordenador técnico, Tiago Machado. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Letícia? Tudo certo. Meninos, muito obrigada aí pelo aceite do convite, no caso, juntar todos nós, né? Um pouquinho difícil, mas, enfim, conseguimos. E, Tiago, faça as honras aí do nosso tema. Hoje a gente está com um convidado especial, pessoal, que é o Carlos. O Carlos, que é da SANI, Controladora de Pragas de Santos, justamente para dar sequência a esse tema tão relevante aí para a gente. Acho que vale até a pena, né, destacar que é a primeira vez que a gente tem uma quantidade tão expressiva, né? Essa mesa hoje, o convidado hoje é de peso. Então, acho que, pessoal, hoje vai valer a pena aí bastante vocês se atentarem nesse tema. Carlos, obrigado aí por aceitar participar do nosso podcast. Sempre um prazer receber os convidados aqui. Seja muito bem-vindo, pode se apresentar. Fique à vontade. Oi, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com esse time aí hoje para falar um pouquinho aí sobre controle de pragas aí. Maravilha, Carlos. Bom, antes da gente falar, né, começar a falar, né, há quanto tempo aí na estrada, né, e me conta um pouquinho da evolução mesmo, né, do mercado. Já são 50 anos de empresa, não que você tenha, né, toda essa idade, né, Carlos, mas já são 50 anos na estrada aí pela SANI? A SANI, ano que vem faz 50 anos, eu tô há quase 30 aí no mercado, e o mercado evoluiu muito, né? Era um mercado completamente diferente quando eu comecei lá atrás, junto com o meu pai, e o mercado veio evoluindo e veio se modernizando, novas soluções, novas formas de atuar, novas ideias. É uma evolução bem bacana. Olhar para trás assim, ver tudo que aconteceu aí, tudo que o mercado mudou, é bem interessante mesmo. Maravilha. Bom, agora começando de fato, né? Eu queria, antes da gente falar propriamente de processos técnicos, de visita técnica, que é muito importante, a gente sempre bate na tecla, eu queria falar sobre as pragas mais comuns nesse ambiente de condomínio. É claro que isso varia de região para região, sazonalidade, mas assim, existem aquelas pragas mais recorrentes, principalmente aí em Santos, Carlos? O que você me fala sobre isso? Existem, né? A gente varia, como você falou, varia muito de região para região, né? De temperatura, de tipo de condomínio. Quando a gente está falando em condomínio, a gente está falando de prédios pequenos de 3 andares até essas super torres aí com 30, 40 andares, mas também de condomínios de casas, né? Às vezes aí incrustados no meio de áreas de reservas florestais e tudo mais. Então, isso varia muito e tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que, principalmente, a gente está falando nas áreas externas dos condomínios da presença de roedores, de baratas de planeta, principalmente, né, de baratas de esgoto. E quando a gente pensa nas áreas internas das unidades e do condomínio, também a blatela é bem importante, bem significativa a presença. Fora alguns aracnídeos e tudo mais, né, dependendo da região que você está. Uhum. Perfeito, Carlos. Explica para a gente assim como é que funciona a visita técnica nesses ambientes. É lógico, né, que o podcast ele está sendo acompanhado aí por várias controladoras de pragas que até realizam o mesmo tipo de serviço, mas eu, como uma pessoa leiga no assunto, no caso, eu gostaria de saber um pouquinho mais a fundo como que funciona, né? A visita técnica é sempre muito importante, né? A gente precisa lá, o técnico precisa que vai a campo lá, conhecer o local aí, precisa entender quais as características, as particularidades daquele condomínio, no caso, né? Então, como a gente falou, se é um condomínio de casa, se é um condomínio vertical, se é um condomínio, às vezes, até comercial, né? Nem residencial, e entender como funciona lá, qual é a estrutura física desse condomínio, como é feito o manejo, por exemplo, do lixo lá, quais são as áreas comuns, o que é permitido, o que não é permitido no condomínio,
tudo isso tem que ser, os arredores também do condomínio, né, para a gente entender o que pode estar acontecendo ali. Tudo isso é muito importante e se você só consegue realmente entender quando você faz uma visita em loco lá e aproveita para fazer entrevista com os colaboradores do condomínio, às vezes, quando possível, até com alguns moradores mesmo. Uhum. Tem até uma questão interessante, até complementando o que o Carlos estava falando, essa questão do condomínio, né? Eu vou dar um exemplo. Eu moro num prédio. Ali onde eu moro, tem a presença de roedores em área externa e pé de planeta americana, barata de esgoto. Em área interna, o que a gente vê com muita frequência, e até mesmo atuando no campo, é a presença de traças. Traças de livro, traças de papel, justamente porque como a rede de esgoto, digamos assim, é interligada, porque você tem até um espaço menor, né, para você ocupar tantas casas, mas você tem essa questão da verticalidade. E a ligação entre um apartamento e outro, ela ocorre de uma forma muito fácil, e dessa forma a traça ela acaba se translocando aí dessa forma vertical, até bem interessante. E também tem essa questão da área onde o condomínio está, né? Se o condomínio está numa área próxima à vegetação, existem alguns animais que vão aparecer com mais frequência, né? Essa época do ano, por exemplo, mosquito pra caramba, mas aí tá próximo à vegetação, se tem corpo d'água próximo. Então, todas essas questões, até mesmo para quem está morando no local, tem que compreender essa situação, né? Porque aumenta a umidade relativa do ar, aumenta a temperatura. Apesar do Carlos estar numa área que é extremamente quente e úmida, né, Carlos? Aqui a gente tem essa questão mesmo do calor, né, da umidade constante, e é isso que você falou, Thiago, é importante, e também quando a gente aqui é muito adensado, né? Por exemplo, a gente tem algumas situações, pensando na região aqui, na macro-região, na Baixada. Santos é muito urbanizado, você tem muitas torres, né? Você não tem mais área verde, assim, você não tem espaços, mas em compensação você tem as cidades ao redor, quando você vai tanto para o litoral norte quanto para o litoral sul, onde você vai tendo mais áreas de mata, muita questão. Às vezes você está numa região, o cara fala, não tem mata próximo, mas tem um terreno baldio ali, onde tem às vezes acúmulo de lixo, ou o mato mesmo que cresce ali sem muito controle e despejo de materiais, né? Então isso tudo a gente precisa levar em consideração. Por mais que hoje existam ferramentas tecnológicas, né, que a gente possa usar para monitorar a área mesmo, até o entorno do condomínio, estar ali, presenciar, dar uma volta ali, conversar com as pessoas, entender o que as pessoas esperam também do controle de pragas, eu acho que é muito importante. Entender o que o cliente final espera, para você poder ajustar a expectativa. Como você falou dos mosquitos e tudo mais, eu acho que é nesse momento, na visita técnica, que se ajusta a expectativa com o cliente. Uhum. Isso é muito interessante, né, porque eu como consumidora final hoje, né, não como equipe Insight Max, mas a gente pensa que é simplesmente ir até o local, no caso o condomínio, fazer a visita, até ter essa conversa com os colaboradores, até moradores, mas a gente não imagina a dimensão e a importância de se olhar ao redor, né, Carlos? Isso é muito importante, né? Até para vocês conseguirem fazer todo um paralelo, né, do que vai ser realizado em termos de serviço, né? Por exemplo, falando de roedor, por exemplo, por mais que você use uma. Bom, gente, o Carlos está falando lá de Santos, então a gente teve aí uma ocorrência no sinal, está lá de longe nos prestigiando aqui com a presença dele. Tanto é que vocês vão ver que houve aí uma mudança de cenário, mas o podcast continua, gente. E assim, a gente estava comentando que eu até fiquei impressionada, né, Carlos, Marcos, Thiago, que eu, como pessoa leiga, realmente não fazia ideia que existe todo esse olhar clínico, assim, de uma empresa profissional, uma boa empresa, fazer realmente essa análise no entorno do ambiente, né? Não é só no condomínio. E esse comentário, inclusive, eu aproveitei a ocasião para perguntar, Carlos, sobre processos operacionais errados, assim, as principais falhas, né? Porque eu sei que aí anos de experiência, de ouvir falar e até de aprendizado, existem algumas falhas que são comuns. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, operacionalmente falando, né?
Olha, o que pode acontecer, eu acho que talvez os erros mais básicos é uma falha, por exemplo, na escolha do tipo de formulação. É um erro que acontece, é mais normal do que a gente imagina até. Então, por exemplo, às vezes usar uma formulação errada para o ambiente errado. Aquele tipo de piso, e aí a controladora de pragas acaba escolhendo uma formulação errada e acaba ocasionando mancha, algum prejuízo. Ou então, de repente, usar um princípio ativo que não é o ideal para aquela situação e, por exemplo, numa área de lazer de um condomínio, acabar criando impedimento de uso por mais tempo do que o necessário, do que seria necessário, para os condôminos poderem voltar a usufruir daquela área. Um exemplo também que é bem legal, às vezes usar alguma fórmula, alguma formulação que cause, digamos assim, uma excitação muito grande nos insetos. Então é comum a gente ver, por exemplo, garagem de condomínio que tem infestação com periplanetas. Se a formulação não escolhida não for a ideal, causa ali essa excitação nas baratas ali que estão naquele ambiente, e aí você vê carro coberto de barata, barata correndo, subindo nas paredes, aí criança, pessoas fugindo das baratas, chega a ser até um pouco cômico, principalmente quando você está de fora, assim, olhando, não foi você que ocasionou o problema. Carlos do céu, isso daí pra mim é cena de filme de terror, viu, menino? Isso aí, Carlos, eu costumo brincar nos treinamentos que é a aplicação com show. Né? Você aplica lá e desaloja a baratada, elas vão subindo até o 25º andar, andando, entra dentro das residências, das casas, dos apartamentos. É bem peculiar isso aí. Com certeza. Ô, Thiago, mas me explica isso, porque o Carlos falou, né, que às vezes o uso de um produto que causa essa excitação, essa agitação, né, dessas pragas, principalmente aí de baratas, né? Então, é possível uma barata sair do térreo até o 20º andar? É assim, Letícia, tem umas questões que o Carlos abordou ali que são bem delicadas. Quando a gente fala de um condomínio, a quantidade de pessoas que ali estão, passam, andam, é muito grande. Ah, tá. Aí, Não que a barata vai sair correndo que nem uma doida é, direto, não. eu digo assim, até no sentido de, tem pets caminhando pelo local, tem crianças, tem idosos, você tem ali uma variedade muito grande de pessoas, né, de animais de uma maneira geral. Então, existem produtos que podem ser mais irritantes e causar algum tipo de intoxicação, né? Existem aquelas situações onde o produto vai ter mais ou menos odor. Será que se torna realmente necessário, até uma discussão que o Carlos até pode depois abordar, realmente tratar toda a escadaria do prédio? Porque envolve área comum. Então, existem algumas questões que realmente a gente analisa, fala, poxa, mas não precisa disso, né? Já que os locais ideais para serem tratados são pontos de acesso. Um deles, por exemplo, caixa de gordura, caixa de esgoto, que são pontos onde as baratas saem, até mesmo onde tem escorpiões, pode ocorrer a saída desses escorpiões. Ali, se usar realmente produto com ação desalojante, a barata sai sendo desalojada. Eu já vi barata subindo até o 5º andar, branquinha de pó, para depois ela tombar. Isso pode realmente acontecer. Os avisos, né, que devem ser colocados nos prédios, olha, vai ser feito um serviço de controle de pragas, então naquele período X o produto ainda vai estar úmido, tem risco de intoxicação maior, enfim, esse tipo de situação. Tudo isso tem que ser levado em conta, né, na hora de fazer a aplicação, né, Carlos? Não, com certeza. Lembrei de uma história aqui rapidinho, vou contar. Há uns 20 anos atrás, eu acho, por aí mais ou menos, lá, bem no meu comecinho, a gente não tinha muita opção, né, de produto. E aí a gente estava com um condomínio que tinha um forro e tinha muita barata. E aí a gente aplicou um produto lá na época que causou, desalojou essas baratas, causou essa excitação, virou um show no quarteirão, porque começou a chover barata. Era um prédio de 3 andares e começou a chover barata do telhado do prédio para a rua mesmo, assim, porque caía na área comum. Então, começou a parar gente na porta do prédio para ver essas baratas caindo. Eram muitas baratas. Quem não gostou muito foi o síndico do prédio do lado, porque caiu um monte de barata lá no prédio do lado. E é uma história que eu não esqueci. Quando eu estou treinando a equipe aqui, eu sempre gosto de lembrar dessa história aí para mostrar para eles a importância da gente escolher a formulação certa para o local certo. Uhum. Gente, tô abismada. Gente, mas vamos voltar aqui. O Thiago,
comentou a respeito do aviso, né? Porque eu moro também num condomínio e sempre tem um aviso que vai ser feita a operação de desinsetização, eles colocam aí as pragas-alvo, né? E uma das orientações é que a gente mantenha todas as portas, janelas, frestas, fechadas, né? Tudo de que pode ser uma porta de entrada aí para essas pragas, né? Mas aí, no caso, seria só um aconselhamento, né? Ou realmente, mesmo que use o produto correto, é possível, sim, ter essa ação desalojante a ponto dessas pragas adentrarem aí nos apartamentos, nas casas? Ou, não sei, ou ali é um sinal de alerta, fala, opa, mas você vai fechar toda a casa, vai fechar o ralo, então quer dizer que as baratas vão vir mesmo, e isso pode ser um indício de uso errado, de procedimento errado. Queria que, só para entender por que desse aviso para fechar a porta, janela. Esse é um dos principais avisos para justamente diminuir, por exemplo, o caso na desinsetização, o produto ser passado ali próximo a uma porta, ou na própria porta, pelo lado externo, o do cachorro do lado de dentro cheirar e ficar com aquela situação. E às vezes não é nem o produto que causa isso, né? O cachorro, de repente, de forma, né, enfim, paralela ali, estava com algum tipo de infecção, enfim, e teve um probleminha. O que acontece? Esse cliente vai associar o cachorro estar com esse problema ao fato do produto ter sido aplicado, né? Por isso que eu até falo, será que realmente tem necessidade de aplicar em todos esses pontos, já que os principais acessos das pragas já foram tratados? E é isso que realmente importa, né? Agora, tem o caso de tratar apartamento por apartamento, aí cada um faz o seu tipo de serviço, aí tem algumas outras características, né? São muitas vezes até mesmo pragas diferentes. O Carlos comentou da Blatella germânica, que para quem está em São Paulo, capital, pode até achar isso estranho, mas lá em Santos, por exemplo, é muito comum dentro dos apartamentos, principalmente de kitnet, né? São situações de veraneio, né? Vou comprar um determinados alimentos no supermercado, vou trazer a caixa para dentro do apartamento e acaba levando de forma assim passiva essas pragas para dentro desses locais, né? Então, na verdade, seria só um aviso mesmo de precaução, no caso. Sim. Certo. Ô, Carlos, bom, a gente já falou aí das possíveis falhas, das falhas mais comuns no caso, né? Mas vamos aí pro caminho do sucesso, né? O que você, como que você atribui a um procedimento de sucesso realmente? Porque tem, sim, o estudo, tem a visita técnica, mas a colaboração do cliente em si também é importante para esse sucesso de operação? Me fala um pouquinho sobre isso. Não, legal. Eu só queria te pedir, eu queria voltar um pouquinho aí no que o Thiago falou, porque eu acho que tem um ponto bem importante que a gente precisa abordar. Da nossa responsabilidade também socioambiental hoje, né, enquanto controlador de praga, esquecendo aquela imagem de dedetizador que a gente tinha, né? Então, o Thiago falou, poxa, precisa aplicar produto, sair aplicando calda química em todo o condomínio, em escadaria. Poxa, qual é o risco disso também? Você tem uma escadaria molhada e, de repente, você tem ali um problema no condomínio que você precisa tirar as pessoas rapidamente de dentro do condomínio e, por uma triste coincidência, bem no horário que a escada ainda está lá. Geralmente, nos condomínios hoje, a escadaria é interna na estrutura, então tem pouca circulação de ar, demora para isso volatilizar, secar mesmo, né, o produto. Então, eu acho que cabe também à controladora de pragas mostrar para o condomínio. Você pega um condomínio de casas, por exemplo, às vezes a gente vê comum, você vê a controladora de pragas aplicando calda em toda a área comum do condomínio. Muitas vezes áreas jardinadas, né, áreas com matas. Então, você não vai estar controlando uma praga urbana. Por exemplo, você não vai estar controlando a periplaneta que está lá no esgoto, como o Thiago falou. Ali você acaba que você causa impacto na fauna ali do local, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que cabe muito, quando eu falei lá da visita técnica e de ajustar o que o condomínio, né, o cliente espera, eu acho que é muito importante isso também, a gente precisa abordar isso, é uma coisa que está começando a acontecer, já existem controladoras de pragas que se preocupam com isso, mas é uma coisa que a gente precisa trazer para o consumidor final mesmo. O consumidor final perder aquela imagem de que você vai fazer uma desinho num condomínio, então, ou na casa dele, vai sair molhando tudo de veneno, de balde, né? E forrando escadaria abaixo aí, calda química e tudo mais, para ter um controle efetivo.
quanto mais hoje em dia a técnica é muito mais importante do que a quantidade de calda em si. Aham, perfeito. Bom, o Carlos falou aí, né, da técnica de não sair molhando o ambiente. Aí eu quero fazer aqui a pergunta para o Marcos sobre a nossa tão falada aplicação Spot, né, Marcos? Nesse caso, uma aplicação Spot é válida? O conceito de aplicação spot, às vezes a gente imagina que está relacionado só a áreas internas, mas não necessariamente. A aplicação spot, o que que é? É você realmente entender o ambiente e fazer a aplicação no lugar correto. Então, você vai fazer controle de periplaneta, o Thiago mesmo falou, olha, você vai fazer uma aplicação nas caixas de gordura, nas caixas de esgoto, que é justamente uma aplicação spot, ou seja, uma aplicação localizada. Dessa forma, você vai conseguir economizar muito, tanto o produto quanto hora homem, que eu acho que é o mais importante nesse caso, né? Aí você pode tomar algumas ações também de contenção, fazendo barreiras químicas em alguns pontos, mas assim, a gente consegue sim fazer controle da maioria das pragas através de aplicação spot. Por exemplo, eu estou com pulga no condomínio, aí realmente fica mais difícil. A pulga é um inseto que ela não se concentra como a barata, né? Então realmente aí provavelmente vai ser necessário fazer uma aplicação mais geral. Mas por isso que é importante o conhecimento. Mas a aplicação spot, ela é tanto para áreas externas quanto para áreas internas. É um conceito, né, que está muito relacionado ao conhecimento, comportamento e biologia da praga e das técnicas dos produtos e equipamentos que você tem à disposição, né? Então é um conjunto, né, de coisas, um conhecimento, e que ajudam demais, né? Porque é o que o Carlos estava falando, há uns anos atrás era completamente diferente, o pessoal lavava o ambiente, o gasto de produto químico era muito alto, produtos até muito mais tóxicos do que a gente usa hoje, com riscos ambientais, com riscos para as pessoas, e hoje as coisas mudaram bastante, né? E, assim, mas em relação a essas falhas mesmo que acontecem, realmente, condomínio, você sabe, né? É complicado sempre o vizinho, né? E a gente tem muito vizinho no condomínio. É Então, assim, complicado. isso acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar quando você vai fazer trabalhos em condomínios. É muita gente, gente diferente, cada um interpreta de uma forma, cada um com uma sensibilidade. E aí, se você não estiver preparado para lidar com essas situações, para você conseguir explicar direitinho, é importantíssimo explicar. Eu acho que pode ter problemas, né? Bastante. Com certeza. Inclusive, Marcos, tem até uma situação engraçada que a minha vizinha viu o meu uniforme e perguntou: ai, quanto que é a dedetização? Falei, onde eu trabalho a gente fornece os produtos. Ai, porque a dedetizadora aqui cobra tão caro, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui começar a tentar explicar como é que funcionava o processo. Ela começou a falar muita coisa. Eu falei, não, até perdeu a amizade, peguei ranço. Mas realmente, né, Carlos, você que está aí no dia a dia, você deve ver muito, muito esse tipo de problema, né? Que até o Marcos comentou, das pessoas, da cultura mesmo, né? Os condomínios estão cada vez maiores, né? O adensamento é cada vez maior. E, assim, teoricamente, todos ali são o seu cliente, né? Todos são dono de uma fração daquele espaço ali. Então, como o Marcos falou, são pessoas que pensam diferentes, com culturas diferentes, que às vezes tem um problema interno dentro do condomínio, que às vezes você precisa lidar também, né? Você tem a questão, às vezes, já não está contente com alguma coisa que está acontecendo e aproveita um prestador de serviço que está ali fazendo um serviço para o condomínio para descontar isso também. E a gente tem a questão cultural mesmo, que a gente está trabalhando para mudar e que, por exemplo, a aplicação Spot é incrível, mas que se você não tiver alinhado com o cliente final do que você vai estar fazendo ali, o cara vai achar que você está enganando ele. Mas a gente tem, por exemplo, a gente falou de traça, né? O Thiago falou de traça. A gente tem usado a aplicação Spot para traça e tem trazido muito resultado. Mas a gente tem que fazer um convencimento ao cliente. Aí você tem que ter uma relação com o cliente, uma relação de confiança para mostrar para o cliente que, olha, a gente sabe o que está fazendo, né? Então, deixa a gente fazer. Se não ficar bom, você reclama, tá bom? E aí ter essa oportunidade e funciona. Então, assim, eu acho que é um termo que a gente tem tentado usar aqui, mas as controladoras de pragas têm que ter uma ecoconsciência da importância delas, né?
As meninas aqui que cuidam do nosso marketing aqui sempre falam isso, da ecoconsciência. Eu acho que isso é importante e que a gente tem que levar isso para o cliente, para o consumidor final também. Que ele tem que entender que o mercado mudou, que tudo mudou, né? Hoje ele tem um aparelho celular na mão que ele não tinha 20 anos atrás. Então, por que o controle de pragas não pode ter evoluído tanto? Eu Com acho que é isso certeza. que é importante. Sim. Com certeza. É a questão cultural e a gente sabe que não é fácil, né, Carlos? Mas o importante é manter essa constância desse trabalho para realmente ir mudando, né, essa cabeça, essa consciência do cliente, né? E falando em cliente, agora vamos aos negócios, né? Vamos ao que importa, que é o fechamento realmente de novos condomínios, enfim. E o Marcos, né, a gente sempre discute alguns assuntos relacionados à venda, a serviços, né, Marcos? E eu queria saber se você tem alguma pergunta aí pro Carlos referente a esse fechamento de negócios mesmo, né? Eu tenho sim. Carlos, na tua opinião, né, assim, dentro da tua experiência, o que os condomínios valorizam mais no serviço, né, de controle de pragas? Quais são as dificuldades de fazer o fechamento? E dá algumas dicas aí pro pessoal conseguir ter mais sucesso, mais lucro com esse tipo de serviço. Acho que a principal dificuldade é a questão de custo mesmo. Como você está lidando ali com um síndico que presta contas e é complicado, você não vai explicar o teu serviço, o diferencial da sua empresa para cada condômino, né? Você vai conversar com o síndico que, por mais que ele entenda, ele vai ter que prestar contas daquilo. Então, é uma coisa que é importante você criar essa imagem, criar essa consciência dentro do condomínio, para que a questão de custo não seja o fator fundamental. É importante, né? Ninguém rasga dinheiro, mas não pode ser o fator definitivo que vai decidir quem vai ser contratado para qualquer prestação de serviço. Eu acho que isso acredita, né? Não, a gente está falando de controle de pragas aqui, mas serve para qualquer prestação de serviço. Eu acho que isso é importante, mostrar a importância para o cliente. Quando a empresa faz uma boa visita técnica, faz esse alinhamento de expectativas, entende o que tem que fazer ali e mostra apresenta uma boa proposta para o condomínio, né? Para o corpo diretivo ali, eu acho que 90% do trabalho está feito ali para esse convencimento mesmo, para você poder fechar ali e efetivamente executar o trabalho. Eu acho que é isso. E uma dica que eu acho que é legal, uma coisa que eu aprendi com os anos, é você ser fiel às suas crenças, né? Ao que você acredita no seu trabalho e se manter firme ali. Eu acho que isso é muito importante. Então, lógico que tudo é uma negociação, mas tomar cuidado com as concessões que você faz. Eu acho que isso é importante. Legal. A gente, recentemente não, alguns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava dando uma olhadinha numa pesquisa que falava o que os condomínios valorizavam, né? E hoje eles valorizam muito essa questão de credibilidade, né? De segurança. Obviamente que preço, tirando o preço, né? Então é importante você mostrar aquilo que o Carlos estava falando, né? Das suas crenças, do teu valor, da tua posição no mercado. Então isso é muito importante. E eles avaliam muito isso por conta da violência, por conta dos casos que a gente tem de empresas que acabam prestando mau serviço. Acho que uma coisa que pode impactar bastante por exemplo, você tendo uma falha, sei lá, você fez a aplicação de um produto que manchou, ou você danificou algum patrimônio daquele condomínio. Então, acho que a credibilidade, né? E aí, quando você tem lá 10, 20, 30, 40, 50 anos de mercado, mostra isso é muito importante, isso te ajuda demais do ponto de vista de credibilidade, autoridade, né? Tem que usar isso a favor. Então, e outra coisa que é muito difícil, eu imagino, porque geralmente, quando você contrata um serviço de controle de praga, você está com urgência, né? Mas o condomínio não. O condomínio ele tem que fazer aquilo anualmente, ele está renovando um serviço, então ele tem tempo, ele te cozinha ali, imagino que seja difícil nesse sentido e realmente você não pode falhar na apresentação, você tem que ser muito assertivo e trabalhar muito bem a apresentação para convencer, né? E aí o tempo é um fator que está contra as empresas de controle de pragas, né? Porque eles podem cotar em mais empresas, eles podem receber outras propostas, ouvir outras pessoas, né? Então, acho que é um fator aí que impacta bastante, né, Carlos?
Marcos, sabe que eu tenho conversado bastante, o Thiago, a gente tem conversado bastante com o Thiago, ele sabe, eu converso bastante com os parceiros aí de mercado, né, com outras controladoras de pragas e tudo mais. Então, umas coisas que eu gosto de passar para o pessoal, principalmente o pessoal que está começando aí no setor. Primeiro que você não tem que pensar naquele fechamento, você tem que pensar que controle de pragas é recorrência, né? Então não adianta você fechar aquele serviço avulso ali, correndo e abrindo concessão, e às vezes jogando seu preço lá embaixo, ou dando qualquer tipo de concessão que vai atrapalhar a execução do seu serviço, porque você não vai viver de fechar um condomínio e depois não voltar lá, né? Então a gente falando aqui de condomínio. E uma coisa que você falou dos erros operacionais acontece, a gente está falando do fator humano, né? Então, principalmente de como a empresa lida com o erro que aconteceu ali, que foi ocasionado por ela. Eu acho isso muito importante. Ter essa tranquilidade de entender que, olha, realmente você errou porque errou a formulação, ou teve um erro de operação mesmo, um erro humano ali. Então, o que a gente pode fazer para consertar isso e tentar recriar a sua imagem ali perante aquele cliente? Eu acho que quando você comete um erro, seja ele qual for, e você dá uma excelente resposta para esse erro, muitas vezes o cliente deixa de considerar esse erro na hora de te recontratar. Então, acho que isso é bem importante, bem interessante. A satisfação do cliente aí entra com tudo, né? E é o que você falou. E aliado a isso é a velocidade com que você resolve o problema, né? Então, quanto mais rápido você resolver, também mais satisfeito, até irrelevante vai ser aquele erro, né? Então, é importante, além de solucionar o problema, ser bem rápido nessa solução, né? Com certeza. Gente, vocês têm mais alguma pergunta aí para o Carlos? Aproveita porque o bate-papo tá interessante, hein? Aproveita, vamos pegar tudo que for possível em termos de informação. Eu acho, Letícia, que os principais aspectos, né, de trabalhar com controle de pragas em condomínios, acho que foram bem abordados aqui, né? Questões comerciais, questões de credibilidade, as aplicações técnicas, enfim, eu acho que deu para a gente, pelo menos, dar uma visão geral sobre o que os controladores de pragas podem encontrar nesse segmento, o que o consumidor final teria que buscar, enfim, acho que foi bacana. Eu também acho. E outra, a gente sempre está aí à disposição, né, para eventuais dúvidas. E agora a gente tem aí o parceirão, que é o Carlos, né? Carlos, eu quero agradecer pelo aceite do convite, pelo bate-papo, viu? Foi muito bom, muito interessante, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí, estou à disposição. Precisar, é só chamar, a gente está aí. Quando puder ajudar, o que a gente puder agregar aí. Acredito muito no nosso setor. Com E o certeza. mais importante, eu acho que é deixar assim, ó, não existe fórmula pronta. A gente não adianta você acerta num condomínio, não adianta você achar que vai funcionar ou tanto para o cliente quanto para o prestador de serviço. Não é porque o cliente veio de um condomínio que a empresa fazia desse jeito e ele acha que no condomínio novo tem que ser assim também, como para o controlador de praga achar que porque ele acertou ali, então ele sabe como faz, é daquele jeito e pronto. Acho que isso é o mais importante. Com certeza, Carlos. O mundo sempre em evolução, né? E o nosso setor não seria diferente, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Marcos. Obrigado, Obrigada, Thiago. Letícia. Obrigado, Thiago Letícia. e Carlos. Obrigado. Valeu, Carlos. Valeu, Marcos. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.